Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Você está gostando deste programa? Um programa novo na TV Canção Nova. É uma alegria estar com você neste final de domingo, com você e com a sua família. Assuntos sobre a Palavra de Deus, meditando a Palavra, estudando a Palavra e, de forma especial, o Antigo Testamento. Seja muito bem-vindo, você que está pela TV Canção Nova, você que está pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que está pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Sejam todos bem-vindos e você está pronto? Pegue a sua Bíblia, esse programa você precisa ler a Palavra de Deus conosco. Quando dizemos, abra a sua Bíblia em tal capítulo e versículo, é importante que você, de fato, faça isto. O programa passado foi muito interessante. Pode ou não pode comer o sangue, animal puro, animal impuro? Pode ou não pode comer carnes sacrificadas aos ídolos? E o programa passado foi muito interessante. Muitos de nós nunca tínhamos parado para meditar sobre essa questão de alimentos oferecidos aos ídolos. E percebemos no programa passado que a bênção de Deus, ela é maior do que qualquer coisa que se oferece aos ídolos ou aos demônios. Eu quero receber mais uma vez conosco Dom José Falcão e eu quero já começar o programa ainda fazendo uma perguntinha que ficou. Eu gostaria de ter feito no último programa, não consegui por causa do tempo, e eu vou fazer uma pergunta em seu nome para Dom José Falcão, ainda sobre o assunto do programa passado. Mas antes, Dom José, alegria tê-lo aqui, sua bênção. É uma alegria estar aqui, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Dom José, o programa passado foi bastante interessante. Por quê? Porque nós muitas vezes procuramos na Bíblia palavras que falam diretamente a nós. E às vezes não paramos para ler estes textos que são problemas daquela época, mas que quando a gente começa a entender, vemos que não é o problema só daquela época, também ainda fala conosco nos dias de hoje e resolve problemáticas de hoje. E aquele programa passado sobre a carne sacrificada aos ídolos foi muito interessante. Eu quero aproveitar para tentar finalizar esse assunto por hora, porque talvez nos programas posteriores nós ainda vamos tratar disso. Paulo apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele traz essa questão, porque o Senhor já trouxe para nós, no programa passado o Senhor ficou em 1 Coríntios capítulo 10, 23 a 33, o Senhor nos fez ler este texto. E eu queria ler o texto para o Senhor, a qual eu me refiro. Você que está em casa também pode acompanhar, 1 Coríntios 10, versículo 19. 1 Coríntios 10, versículo 19. O que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou ao próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Dom José, diante disto, a pergunta é, Paulo está deixando claro, não tem nada a ver esse negócio de carne sacrificada a ídolo, tal, deixou claro aqui para nós. Mas, o que é essa mesa dos demônios, a qual Paulo diz? Vocês não podem provocar a ira de Deus. Não pode comer das duas mesas. Isso eu acho que é importante para nós católicos, porque fala da Eucaristia. Então, o que seria essa mesa dos demônios para que não pactuemos com ela? Mesa é uma
imagem, uma metáfora para representar uma refeição. Isso daqui é uma mesa, mas quando falamos vamos à mesa, vamos à refeição. Então é um contexto de ceia. Alimentos, ceia dos demônios, tanto significa aquele alimento que foi colocado à mesa, o que é colocado no cálice ou vai ser colocado no cálice, foi consagrado aos demônios. Portanto, foi votado, foi endereçado, foi dirigido, foi consagrado, foi entregue ao demônio. É, portanto, uma expressão do oferecimento dos comensais para o demônio. Além disso, mesa dos demônios é também a mesa onde participam pessoas que estão a serviço do demônio. Aqui está a mesa dos demônios. Bem, é permitido ou não participar disso? A resposta quem dá é o apóstolo Paulo. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Se São Paulo diz que tudo é permitido no âmbito de refeição, ele não está dizendo tudo. Ele está dizendo que isso é permitido, mas não é conveniente. No caso do cálice dos demônios, é proibido você participar. Mas veja bem, há de se distinguir aqui os textos que eu citei da 1 Coríntios capítulo 8 e 1 Coríntios capítulo 10, de 23 a 33, a distinção que precisa ser feita é esta. O alimento enquanto tal, que é dom de Deus, Sim. não tem culpa de nada. Sim. O contexto no qual o alimento é feito, para quem ele é consagrado e as pessoas envolvidas, esse contexto nós não podemos participar dele jamais. Portanto, mesa dos demônios, naquilo que eu expliquei, o que significa tanto os alimentos consagrados ao demônio, quanto as pessoas envolvidas, o contexto de idolatria, o contexto de satanismo, o contexto do que você quiser, daquele ambiente onde, de fato, o demônio é honrado, é louvado, é buscado, é admirado, ou é um contexto onde claramente há sinais, ou às vezes aquilo não é tão claro, mas que se percebe que ali tudo orbita em torno da louvação, da adoração, da bendição de Satanás, etc. O cristão não pode participar disso. Mas, por favor, faça essa distinção. O alimento, enquanto tal, ele não tem culpa de nada. É preciso que você leia o capítulo todo. 1 Coríntios, capítulo 8. E é preciso que você leia todo o capítulo 10 da 1 aos Coríntios. Para os cristãos é absolutamente proibido participar do cálice dos demônios, da ceia dos demônios, do alimento dos demônios. O alimento passa a ser do demônio quando quem o faz, faz com essa intenção e quando se consagra aquilo ao demônio. O cristão está absolutamente proibido de participar desse tipo de coisa. Porém, vamos imaginar hipoteticamente que a pessoa não sabe que esse alimento foi a sobra de uma refeição que foi consagrada aos demônios. Ele, na mais absoluta inocência, não participou daquilo, está com fome. Aquele alimento chega às suas mãos e ele, cristão temente a Deus, eu vos dou graças, Senhor, por esse alimento que vou receber. E te imploro, Senhor, desça a vossa bênção sobre ele. O alimento está consagrado a Deus, abençoado por Deus. Não importa se antes foi feito por quem adora o diabo, não importa se antes ele foi consagrado ao diabo, agora foi consagrado a Deus. Agora foi abençoado por Deus. Ao cristão é proibido participar desse contexto satânico, onde a finalidade do alimento é exaltar o diabo, a finalidade do alimento é glorificar o príncipe das trevas. A intenção com que ali se reúnem as pessoas que vão provar daquele alimento é uma intenção que é contrária a Deus, que são pessoas que estão a serviço do diabo.
Isso é absolutamente proibido. Então, eu pediria, por favor, sei que é um assunto realmente delicado, mas sabe por que é delicado? Porque nós não conhecemos a Escritura. Os textos básicos para nós entendermos essa questão de proibido, não proibido, cálice dos demônios, cálice do Senhor, etc., isso não toca a imparcialidade, digamos assim, do alimento. O alimento é dom de Deus. O alimento foi um presente de Deus para nós. Toma e come, é o que o Senhor Deus diz ao apóstolo Pedro no sonho que ele teve em Jope, quando desceram todos esses animais, alguns dos quais, segundo o judaísmo, eram tidos como impuros. Não vou comer nada de impuro. Não diga que é impuro aquilo que Deus tornou puro, aquilo que Deus purificou. A frase de Jesus quanto aos alimentos, os alimentos, ninguém pode perder de vista Marcos capítulo 7. Vamos de novo, Frei Gilson. Qualquer texto, inclusive do apóstolo Paulo, há de se remeter, há de se voltar, há de partir e também de chegar à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, até os alimentos consagrados aos demônios. Eu não disse a mesa dos demônios, eu não disse o contexto dos demônios, eu não disse a intenção das pessoas que estão ali a fazer a refeição, eu não disse a finalidade para que algumas pessoas fizeram esse alimento. Mas o alimento, enquanto tal, ele não tem culpa, é dom de Deus. Marcos capítulo 7, a frase de Jesus, versículos de 18 a 19. Leia. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Portanto, alimentos consagrados aos demônios. Tudo. Jesus disse tudo. Continue. Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos. Todos. Jesus não admite exceção, Jesus não admite... Não, é menos esses que você encontrou ali na encruzilhada. Todos os alimentos. Daí a importância de nunca comer nada sem antes fazer uma oração de agradecimento a Deus. No restaurante, na churrascaria, no petisco lá da praia. As praias de Maceió são lindas, por favor. Qualquer lugar. Dê graças a Deus. Puros todos os alimentos, inclusive os que foram preparados por pessoas que adoram o diabo. Obviamente, não participe da mesa se eles estiverem perto. Daquela ceia que é para exaltar, não participe. Você não pode participar, mas o alimento, enquanto tal, foi declarado puro por nosso Senhor. Se você tem dúvidas sobre a intenção de quem preparou o alimento, abençoe. Senhor, te dou graça. É rápido. E nem precisa ser tão rápido. Eu te dou graça, Senhor, por este alimento que agora vamos receber. Senhor, abençoa essas dádivas. Está abençoado. Está abençoado. Está puro. Não importa se foi tirado de uma encruzilhada ou de um culto satânico, etc. Só não participe. Não participe desta mesa dos demônios. Mas o alimento, enquanto tal, se você não tem certeza se foi consagrado ao diabo, ou àquela divindade, ou àquela entidade, abençoe agora, rapaz. Supondo que você acredita que não está estragado, nem está envenenado. Mas a questão do alimento foi consagrada, declarada pura por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os alimentos. Eu acho que está sendo muito interessante. O Senhor, é como se o Senhor estivesse tomando a defesa de um dom de Deus, que são os alimentos. O alimento é dom de Deus. O Senhor está, em Jesus Cristo, falando, todos os alimentos são puros. Todos. Não há exceção. Exatamente. Não há exceção. Inclusive aqueles consagrados aos ídolos, porque vimos isso no programa passado. E o Senhor hoje destacou uma coisa tão importante, porque foi o contexto do versículo que lemos no início. O que é proibido é participar do contexto. Isso foi importante. E aí eu até, para a gente já encerrando esse assunto, então é por isso que a igreja, em algumas ocasiões, ela diz assim, se você participa de outras seitas, se você participa de seitas que acreditam numa teoria de reencarnação, por exemplo,
e outras realidades que a igreja chegou a dar documentos falando quem participa disso não pode participar não pode ser católico. Então é por isso, ou seja, a pessoa participa do contexto, não é só de um alimento ou outro. Tá certo. O contexto ajuda a gente a entender qual é a intenção dos participantes, dos comensais, etc. Tudo me é permitido, mas nem tudo. Não é conveniente que eu participe. Jesus participou de, digamos assim, refeição com pessoas suspeitas? Participou. Gente suspeita? Participou. Gente de má índole? Participou. Gente perigosa? Participou. Você pode dizer qual foi a refeição que gerou o maior escândalo? Oh, Jesus está comendo com eles. Aí Jesus olhou assim, não por cima dos óculos, Jesus não usava óculos, mas com essa ironia alagoana, mas bem mais, Jesus é Jesus. Não são os sadios que precisam de médicos, são os enfermos. Vamos a Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Depois que Jesus chama Mateus oferece uma ceia para ele. É óbvio que os convidados do ex-publicano Mateus eram seus ex-colegas de profissão. Correto? Sim. Mateus era cobrador, tinha amigos cobradores também. E esses amigos, eles necessariamente não se converteram. Portanto, aceitaram o convite e Jesus foi. Jesus entra com os outros apóstolos na casa dele. É um banquete, é um banquete. Pergunta, esses convidados, todos em pecado, será que Jesus se contaminou? Será que Jesus se sentou à mesa com os demônios, o cálice dos demônios? Bem, é um pouco exagero você dizer uma coisa dessa, eu não concordo com essa afirmação. Mas que se Jesus entrou à casa do anfitrião, que agora é apóstolo, Mateus, e lá está repleto de gente de má índole, que os judeus reputavam como malditos, condenados, etc., porque extorquem nosso dinheiro, porque se locupletam e assim por diante. E outra situação também muito parecida, Jesus vai à casa de Zaqueu. Mateus é Cafarnaum. Norte, Galileia. Zaqueu é Jericó. Jericó é Judeia. Bom, na sua opinião, Frei Gilson, quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa porque é necessário que eu esteja hoje, que eu me hospede na tua casa, Lucas 19, de 1 a 6, de 1 a 11, você acha que que Zaqueu só convidou gente santinha para esse grande banquete? Não, ele convidou também, certamente, colegas dele de profissão, como Mateus, em Cafarnaum, convidou também. Muito bem, vamos ao texto. Mateus 9, de 10 a 13. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Atenção, numerosos publicanos e pecadores. Vamos tentar colocar aqui alguns pecadores. Estupradores, cachaceiros, mentirosos e outras categorias. Adúlteros. A casa está cheia de pecadores. A casa está cheia de pecadores. Você quer falar que foi o cálice dos demônios? Eu não diria uma coisa dessa, porque o anfitrião agora é apóstolo. A casa é de Mateus. Avante. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significam estas palavras, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pronto. A intenção da pessoa que vai se sentar com os pecadores é que torna essa decisão agradável a Deus. Por isso, em princípio, sentar-se à mesa. Aqui é uma mesa grande. São 20 cadeiras. Todos adoradores do diabo.
todos adoradores do diabo. A intenção de quem se senta à mesa, você pode dizer que é pecaminosa? Jesus se senta à mesa com uma intenção, chamar os pecadores. A intenção de Jesus não foi compactuar, não foi consagrar-se, não foi exaltar o diabo que é honrado e venerado pelos satanistas que estão ali. A intenção de Jesus, ao sentar-se com os pecadores, não foi nada disso. A intenção foi chamá-los. Qual é a única forma que você tem de trazer uma pessoa das trevas? É falar com ela pela internet, videoconferência, eu quero falar com você. Eu não posso chegar perto de você porque você é puro, você é imundo, você é nojento. Vamos falar aqui à distância. Jesus não fez isso, não. Jesus não fez isso, não. Sentou-se à mesa com eles. Ou seja, para você cuidar de uma pessoa que está na lama, você tem que meter a mão na lama. Você tem que chegar perto da imundície, da podridão, da nojeira, para dialogar com ela. Daí que bonito, Frei Gilson, o trabalho, digamos assim, tão delicado de converter prostitutas. Onde é que se converte prostitutas? Nos prostíbulos. De converter os mendigos, os homens de rua, mulheres de rua. Onde é que se converte? Nas esquinas, nas sarjetas, se sujando, se expondo, não só ao ridículo, mas também ao risco. Jesus aqui se arriscou? Se arriscou, sentando-se com um monte de pecadores. O texto diz, publicanos que já tinham a péssima fama e os pecadores. Mas qual é a intenção? Eu vim chamar os pecadores, não os justos. Jesus se senta para convertê-los. Jesus não se senta para compactuar com eles. Ainda que, num contexto, veja o que é que eu estou dizendo. Aqui é Jesus, Jesus é Jesus. Pelo amor de Deus, olhe para Jesus, recorra a Jesus, se espelhe em Jesus que disse, aprendei de mim. Portanto, se a intenção de um catequista de verdade, de um sacerdote de verdade, de um evangelizador de verdade, que quer converter satanistas, a possibilidade de sentar-se à mesa para dialogar com eles, para ouvir as lamúrias deles, para enfrentá-los, digamos, não para fugir deles. Olhe para Jesus, pelo amor. Não olhe para o bispo, não. Esqueça esse ignorante de Alagoas. É Jesus, minha paixão é Jesus. Cálice, comida, etc. E os comensais, todos pecadores. E Jesus ali no meio deles. Jesus não pecou não, viu? Jesus não se poluiu não, viu? Jesus fez isso por amor, viu? Jesus fez isso para salvá-los, viu? Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 13. Como Jesus estivesse à mesa, na casa desse homem, que é Mateus. Na versão de Marcos, aparece Mateus. Vendo isso, sentaram-se numerosos publicanos e pecadores. Sentaram-se com ele e seus discípulos. A pior desgraça, Frei Gilson, é quando a gente absolutiza um texto, tira-o do contexto e esquece a intenção da pessoa que muitas vezes se expõe a esse risco. Repare, na igreja, quantas pessoas pensam dessa forma? Por favor, versículo 11. Porque come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus estaria pouco ligando se se sentasse à mesa com os pecadores, se não fosse na casa de Mateus. Mas isso aconteceu na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu? Quem eram os convidados? Anjinhos e santinhos? Não, eram pecadores. Assim como Mateus, o ex-publicano, convidou todos os pecadores. A casa ficou cheia de pecadores. Está aqui, pelo amor de Deus. A mesma coisa na casa de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Como é que se salva satanista? Como é que se salva quem se expõe às trevas mais sórdidas, aos pecados mais imundos? É estar perto, como Jesus fez. Maravilhoso. Eu creio que tudo que está sendo dito aqui
está ajudando você. E fica claro uma coisa, que o que Deus não quer de mim, o que Deus não quer de você, é a comunhão com os demônios. E Dom José Falcão deixou claro isto. Jesus nunca teve comunhão com o demônio. Os apóstolos nunca tiveram comunhão com o demônio. Nunca participaram do contexto dos demônios. Mas, para salvar alguém, senta à mesa com pecadores. Então, Dom José Falcão está nos ensinando a gente fazer as distinções necessárias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que é errado é a comunhão com demônios. O que é errado é participar do contexto dos demônios, mas o alimento não tem nada a ver com isso. E o Dom José agora terminou falando uma coisa muito importante. E a pessoa? Se o alimento é importante, imagine o ser humano. O ser humano que está lá no contexto do satanismo, o ser humano que está lá na sarjeta. Então, esse também é amaldiçoado, esse a gente também não quer saber dele. Então, Dom José está fazendo a gente distinguir as coisas. E eu termino esse primeiro bloco com essa passagem de Paulo de novo. Eu não quero, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Mas Deus quer que nós tenhamos um bom relacionamento com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele criou. Os alimentos, as pessoas. E olha, o programa passado e este bloco aqui nos trouxeram um bom discernimento para que, diante da palavra, ninguém inventou nada. Dom José não falou nenhuma palavra dele. Ele foi trazendo os textos para nós. É preciso distinguir. É preciso separar as coisas. Ficou claro? Eu tenho certeza. E é muito bom ter você aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos, porque o nosso assunto vai continuar. Programa Luz para os Meus Passos está bom demais. Deus abençoe você. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui. Falávamos no bloco passado sobre a mesa dos demônios, a mesa do Senhor, a mesa dos demônios, a importância da bênção de Deus. Eu queria trazer ainda uma questão para Dom José Falcão. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículo 18 a 19. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Jesus falando para Pedro. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Nós sabemos que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz. Falando da mesa dos demônios, essa realidade toda que tratamos no bloco anterior, Dom José Falcão, eu quero perguntar para o senhor, esse símbolo, Pedro morre de cabeça para baixo numa cruz. Portanto, é um símbolo cristão, né? E bonito, porque Pedro não se achou digno de morrer como Cristo, e ele morre de cabeça para baixo numa cruz. Mas já que estamos falamos tanto de satanismo, que está tão em alta no mundo de hoje, tão em alta, tão perigoso para os jovens, adolescentes, e o Senhor deixou tão claro, não é possível participar do contexto deles, não é possível participar deste contexto. Pode acontecer que alguém tenha essa dúvida. Então eu posso andar com uma cabeça, com a cruz de ponta cabeça, já que ela representa Pedro? A resposta é, o apóstolo Paulo diz, na primeira aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 10 de
capítulo 10. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. É preciso situar o seu gosto, o seu desejo, ainda que legítimos. Sua devoção, digamos uma pessoa que é profundamente devota de São Pedro, e queira usar um símbolo que lembre o martírio de São Pedro, na cidade de Roma, onde no altar temos uma cruz de cabeça para baixo. E não somente na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e ícones enormes, quadros enormes na Basílica, se não me engano, o quadro que tem São Pedro crucificado de cabeça para baixo é pertinho no lado esquerdo de quem entra, vai para a sacristia, e o Cárcere Mamertino. O Cárcere Mamertino, vocês estão vendo aí, essa foto, ela é do altar da igreja do Cárcere Mamertino. Ele fica no Fórum Romano. Aí vocês estão vendo uma cruz de cabeça para baixo. O significado dessa cruz não é o satanismo, não é para debochar do cristianismo, é para lembrar o tipo de morte do apóstolo Pedro. Jesus foi crucificado com a cruz para cima. São Pedro, segundo a antiga tradição, quis ser crucificado de cabeça para baixo, como Vossa Reverendíssima disse, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Perto dali, na igreja San Pietro in Vincoli, nós temos vários ícones, ali onde, segundo a tradição, as correntes que foram utilizadas para deixar São Pedro preso pouco tempo antes da sua morte, da crucificação. Nessa igreja temos vários ícones de São Pedro de cabeça para baixo. Então, considerando que esse ícone, esse símbolo, a cruz invertida, no nosso mundo cada vez mais descristianizado, e considerando que aqui no Ocidente, eu falo em todo o mundo, mas sobretudo no Ocidente, essa associação da cruz invertida não é com São Pedro, não é com o cristianismo, não é com o catolicismo, mas com o satanismo, eu desaconselharia um católico que tivesse uma devoção a São Pedro e quisesse usar a cruz invertida. Porque na mente dele, com essas fotografias que vocês acabaram de ver, ou seja, faz parte da iconografia cristã católica, não somente a cruz de cabeça para cima, como morreu Jesus, mas também a cruz de cabeça para baixo, como morreu São Pedro. De novo, Oniceia, coloque aí essas duas fotos, são templos católicos, vocês estão vendo aí ícones, imagens da Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar disso, eu desaconselharia. Meu conselho, não use, ainda que a cruz de cabeça para baixo seja um símbolo consagrado da Igreja Católica Apostólica Romana. Da mesma forma como nós falamos, o que foi ontem, antes de ontem, na semana atrasada, o arco-íris. Sim. É um símbolo da aliança. Bem, era isso. Muito bom. Há símbolos cristãos que são tomados pelo mal. Eu acho, Futon Shin, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o diabo é o macaco de Deus. Ele só copia Deus. Aliás, uma linda interpretação dos padres da igreja para Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, que é o número da besta, 666. 666. E aí, um padre da igreja, mais para frente a gente vai ver isso, ele diz, é um imitador barato. Exatamente. Sabe por quê? Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número da plenitude, da santidade. E aí o profeta diz aquilo que a gente recita na missa. Santo, santo, santo. 777. O diabo pretende chegar perto, pretende imitar o Senhor. 666. O diabo não cria nada, o diabo imita. Então, por isso que nós vamos ver no que é do demônio, muitas vezes, uma imitação do que é sagrado.
só que bem diferente. Se você entendeu, ficou claro aqui o contexto. No caso dessa foto que você viu, é relembrar a morte de um apóstolo e o chefe dos apóstolos. Do outro lado, é uma zombaria. Do outro lado, é uma ridicularização da fé. E, portanto, nós temos que fazer as distinções. Da mesma forma, o arco-íris, como ficou dito, e nós tratamos disso em programas passados. O diabo imita Deus e para a zombaria. Gente, o programa está bom demais. Olha, Dom José, creio que nós precisamos retornar agora ao que estávamos tratando. A gente fez uma digressão e tanto, né? Porque a gente entrou em muita coisa, mas nós não nos esquecemos do assunto, que é a minha pergunta para o Senhor foi: quantas alianças foram feitas no Antigo Testamento? E Dom José Falcão disse que alguns pensam que são muitas alianças, mas que de fato, onde o próprio Deus diz que é uma aliança, seja ela unilateral ou bilateral, são 3. Noé, que nós já vimos, uma aliança linda. Depois do dilúvio, Deus faz aliança com Noé, mas na pessoa de Noé, com toda a terra. Coisa mais linda, nós já vimos isso. E o sinal foi dado no céu, um arco-íris. Agora, eu já estou na expectativa, creio, não sei se esse programa vai ser suficiente, mas queremos já começar, que é a segunda aliança que Deus fez com a humanidade na pessoa de Abraão. Vamos começar a falar desse assunto, Dom José, porque eu acho que ele é muito importante. O senhor já citou uma hora, quando o senhor falou de Noé, que se em Noé foi um sinal dado no céu, com Abraão no seu órgão genital. No órgão genital de todos os machos, de todos os homens do judaísmo. Sim. Queremos aprender como é que foi essa aliança que Deus fez com Abraão. Tá bem. Somente lembrando que, no sentido estrito, uma realidade precisa ser entendida, mas essa realidade pode ser, digamos assim, num sentido amplo, aplicada a outras realidades. Sendo claro, dos lábios do próprio Deus, se é que se pode falar que Deus tem lábios, Jesus tem, o verbo que se fez carne, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas da boca de Deus, a palavra aliança, no Antigo Testamento, é pronunciada em 3 ocasiões. Com Noé, com Abrão, depois com Abraão e depois com Moisés. Davi, Deus selou a aliança com Davi? No sentido estrito, não. O Salmo 88 fala: encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo, etc. Digamos, uma recordação da aliança. Não é? Recordar a aliança significa, esse fato já foi celebrado no passado, e agora eu estou recordando, estou reiterando, etc. A aliança tem sempre 2 realidades que tornam, de fato, no sentido estrito, aliança. Ela pelo menos tem uma promessa da parte de Deus, aliança unilateral, onde o homem não responde, onde o homem não se compromete, onde Deus não exige nada do homem, aliança unilateral que Deus fez com a Noé. Agora vamos para uma aliança bilateral. Então nós temos um compromisso recíproco. Deus se compromete a fazer isso e Abraão, depois Abraão, se compromete a fazer aquilo. Depois nós temos Israel inteira, na pessoa de Moisés. Também um pacto bilateral. Vamos falar primeiro agora do pacto, da aliança, do compromisso que Deus celebra com Abrão, depois Abraão. Primeiro ele promete, depois ele realiza. E nós vamos falar de outra coisa que precisa ser lembrada. A aliança sempre vem acompanhada de um sinal. Sim. Com Noé, o sinal no céu, o arco-íris. Com Abraão, o sinal no órgão genital, a circuncisão, a aliança. E o terceiro sinal da aliança que Deus celebra com Moisés, nós temos a Arca da Aliança, que vai acompanhar
povo até a terra prometida. Até que, num determinado momento, a arca acaba se perdendo. Então, veja, nós temos um compromisso, que é também uma promessa da parte de Deus, mas vimos no encontro passado a distinção entre promessa e aliança. Sim. Toda aliança traz uma promessa da parte de Deus, mas nem toda promessa é uma aliança, porque não tem um sinal, não há um momento celebrativo, como nós vamos ver agora em Abraão. Né? Vai ter uma cerimônia, digamos assim, onde Deus vai selar, por assim dizer, com o fogo que vem do céu, aquele sacrifício que Abraão coloca ali diante de Deus. O Dom José, Sim. aproveitando antes de o senhor começar, é recorrente no Novo Testamento o tema da circuncisão. Paulo vai falar disso várias vezes, tal. Então, a circuncisão começou aí com Abrão ou antes já existia? Vamos ou ver começa agora. com... vamos ver agora. Ele tratou do assunto que eu vou... Não, é Vossa Reverendíssima quem vai citar mesmo. Primeiro, vamos ao texto de Gênesis 15, de 17 a 21. É o momento em que Deus celebra a aliança com Abrão. Celebra a aliança com Abrão. Gênesis 15, de 17 a 21. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão. E eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Eteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Pronto, é um pacto que Deus faz com Abrão. Na verdade, a palavra aliança não aparece quando Deus aparece a Abrão em Ur da Caldeia, no começo do capítulo 12. Deixa teu pai, tua casa e tua parentela, vai para onde eu te indicar, porque eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Lembra disso? Sim. No começo do capítulo 12 do livro do Gênesis, aí não temos uma aliança, temos uma promessa. Promessa. Quando Abraão já está provisoriamente ali na Terra Santa, está de passagem, o Senhor faz essa aliança. O que é que distingue a promessa de Deus a Abrão da aliança aqui? A celebração. Está aqui um sinal que comprova, que celebra, que corrobora, que atesta, que evidencia o que eu acabei de prometer para você. Sim. Então, essa tocha passa pelo meio das carnes divididas. Ou seja, aqui o pacto se tornou visível, não apenas perceptível pela audição. Está claro a diferença entre Sim. Gênesis 12 e Gênesis 15? Sim. Muito bem. Isso no capítulo 15. Agora chegamos a Gênesis 17, de 1 a 13, exatamente respondendo à pergunta que Vossa Reverendíssima apresentou. E acho que a leitura desses 14 versículos, desses 13 versículos, é importante na íntegra que a gente veja onde Deus mesmo falando a palavra aliança, com uma novidade. A aliança que Deus fez com Noé não é eterna. Digo, eterna enquanto chegue Abraão, porque quando chegar Abraão, de fato, é eterna enquanto vai perdurar, toda vez que tem chuva, sempre vai aparecer no céu o arco-íris. Então, nesse sentido, ela vai perdurar, vai ser para sempre. Mas uma aliança bem anterior a Abraão, uma aliança com a humanidade, onde os termos são bem diferentes dos termos que Deus vai utilizar para Abraão. E bem diferentes serão os termos que Deus vai utilizar quando celebrar a aliança com Israel. Então, nós temos Noé, humanidade, Abraão, ou Abrão, cada pessoa,
cada macho, cada pessoa do sexo masculino, porque vai ser o órgão genital para sempre, porque essa marca vai ficar até o dia da morte, e uma aliança, uma marca que vai ficar, vai ser impregnada, vai ser vista, vai ser venerada pelo povo de Israel. Então, criação, Noé, cada pessoa, Abraão, Israel, Moisés. Percebeu aqui as diferenças, Sim. as peculiaridades? Então vamos à primeira vez que a palavra circuncisão vai aparecer. Esse que é um dos orgulhos dos judeus, vai aparecer pela primeira vez aqui. Aliás, com a figura de Abraão, é a primeira vez que se fala de dízimo, é com ele. A primeira vez que se fala de circuncisão, é com ele. A primeira vez que Deus muda o nome de uma pessoa, que vai ser agora, de Abrão para Abraão, é com ele. Depois é a esposa dele, de Sarai para Sara, não é? Depois, mais para frente, vamos ver aqui, Novo Testamento, São Pedro, né? Simão, bem-aventurado és tu, Simão, tu és Pedro. Jesus muda o nome dele. Bom, em todo caso, Abraão é uma referência fundamental. Gênesis, capítulo 17, de 1 a 13. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. Agora o nome dele vai ser mudado. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Agora vem a circuncisão, pela primeira vez. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. Perfeito. Veja, nas três alianças, aparece a palavra aliança eterna, ou aliança perpétua. Uma aliança que vai perdurar enquanto o mundo existir. Onde houver chuva e a umidade relativa do ar estiver ali em um determinado nível, não sei se 40%, 50% ou 60%, as chances de aparecer um arco-íris são enormes. Quem não acha bonito o arco-íris? Mas é um sinal no céu. Essa aliança perpétua agora não é no céu, é no órgão genital de cada pessoa, do sexo masculino. Perfeitamente. Então, aqui nós temos o Deus Todo-Poderoso que faz uma aliança bilateral, ele se compromete, vou estar com vocês, não vou abandonar vocês. Agora eu quero colocar uma coisa no órgão genital de vocês, para que vocês, todo santo dia, ao olhar para o órgão genital, digam: sou consagrado a Deus, pertenço a Deus, sou propriedade de Deus, sou membro do povo de Deus. Essa é a finalidade da circuncisão. E Jesus foi circuncidado. 8 dias depois, Evangelho segundo Lucas, São José e Nossa Senhora levam Jesus para
celebrar essa aliança que tem início com Abraão, que agora não é mais Abrão, mas sim é Abraão. Então, aqui a gente já percebe a bilateralidade. Circuncide. Todo varão tem que ser circuncidado, etc, etc, etc. Então, temos uma novidade. A aliança com Noé, cujo sinal está no céu, arco-íris, agora dá lugar a uma aliança bilateral. Deus já começa a exigir de Abraão e dos seus descendentes a circuncisão. Vocês me pertencem. É um compromisso de entrega, é um compromisso de consagração, é um compromisso de pertença. Mas mais para frente, com Moisés, as exigências vão aumentando, até chegarmos na quarta e última aliança, que é a do Calvário. Nossa. Dom José, e parece que o versículo 14, o varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Então tinha uma punição ainda para quem não cumprisse. Deus Todo-Poderoso se adequa à mentalidade daquele tempo, onde a pertença a Deus da parte de um povo, não somente dos hebreus, mas da parte de qualquer povo. Você pertence a esse povo, você pertence aos deuses que são venerados por esse povo. Por isso, você precisa de um rito de consagração. Isso acontecia no mundo egípcio. Então, a partir de uma determinada idade, a criança era consagrada àquela deusa, a Íris, a Osíris, etc. Da mesma forma, as divindades do mundo grego, do mundo romano, dos fenícios, dos babilônios, etc. Essa consciência de que é preciso consagrar, é preciso entregar, é preciso colocar sob a proteção dos deuses. E precisamos estabelecer uma norma que puna aqueles que se recusam a fazer isso, porque os deuses podem ficar irritados, porque os deuses podem se vingar, porque os deuses querem que sejam entregues esta criança, esta família, estes jovens, etc., para que eles sejam protegidos por eles. Não vamos irritar os deuses, não vamos... Essa mentalidade, em Israel, com relação ao único Deus, como fruto do contexto de uma mentalidade antiga, Deus respeita. E por isso, ele se adequa, por assim dizer, por enquanto, a essa mentalidade enérgica, se não se consagrar, vai ser punido e assim por diante. É Deus, na sua grande pedagogia, dizendo, o que vocês pensam é errado, mas por enquanto eu vou tolerar o pensamento de vocês. Olha aí, Dom José já nos ajudando a interpretar passagens difíceis do Antigo Testamento. Nós estamos chegando ao fim deste programa, que foi maravilhoso. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa você aprendeu. Então, é sempre muito bom ter você aqui conosco neste programa. Eu tenho muitas perguntas a Dom José para falar sobre a aliança com Abraão. Eu tenho certeza que vou fazer perguntas em seu nome, para que você possa aprender mais o que significou esta aliança. O programa está chegando ao fim, mas semana que vem a gente se encontra e eu quero receber você aqui, tá bom? Divulgue este programa para mais pessoas, porque aqui você aprende mais da palavra de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.